A paz do Senhor Jesus seja com todos. Sou o irmão Aloísio. Sejam todos bem-vindos. Sou grato a Deus por este dia lindo e por essa oportunidade em que passo para gravar um vídeo. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e sua família. E nessa feita eu quero meditar um pouco no capítulo 1 de Gênesis, o livro da criação. E ali algo maravilhoso que ficou escrito para nosso deleite, para nos trazer sabedoria e conhecimento de Deus e da sua vontade. E lá no capítulo 1, como Deus começa a sua criação maravilhosa, eu não vou entrar no mérito da criação dos anjos, vou entrar só nesses detalhes com relação a nós. Que no primeiro dia Deus criou a luz. Coisa linda, iluminou tudo, todo o ambiente. Depois, no segundo dia, ele cria o firmamento. Terceiro dia, a terra seca. Quarto dia, os luzeiros. No quinto dia, Deus cria os peixes e as aves. E no sexto dia, animais e o homem. E diz que Deus disse lá aos seus companheiros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá estavam eles. E ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus criou o homem. Veja bem, Deus cria o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E também tem o princípio lá de que Deus criou Eva, criou o homem e diz que macho e fêmea os criou, porque também tinha a criação de Eva. Tem aquela questão que depois Deus fez descer um sono profundo sobre Adão e de uma das suas costelas ele criou Eva e tapou o lugar com carne. Então ele criou macho e fêmea, Deus os criou, ou seja, Deus criou o homem, sexo masculino, e a mulher, o sexo feminino. Deus criou também, Deus já tinha criado os animais, um casal de cada animal. Ele criou o boi, criou a vaca, criou o cavalo, criou a égua. Criou o galo, a galinha, o gato e a gata. E por aí assim ele foi criando todas as coisas, um casal de cada, para que se multiplicassem. Que se eles fossem fecundos e se multiplicassem. Então Deus criou a mulher, levou até Adão e disse, olha Adão, aí está a parceira que eu criei para você, uma ajudadora. E Adão disse, essa é osso dos meus ossos. Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Assim Deus criou homem e criou mulher. Deus disse para eles, olha, sejam fecundos, cresçam e multipliquem-se. Então, assim Deus criou essa criação maravilhosa. Depois de ter criado todas as coisas, criou finalmente a coroa da criação, que somos nós, o homem, e em seguida a mulher, para que desse origem à humanidade, formando assim a primeira família na Terra, um homem e uma mulher, que deu origem a todos que estão aí hoje. Aí eu que sou um pouco tapado, eu me fiz uma pergunta. Eu digo, se Deus, ao invés, Deus criou um belo jardim e colocou Adão e Eva junto com todos os animais naquele lugar maravilhoso, para que eles cuidassem. Mas eu me pergunto o seguinte, a pergunta que eu disse que fiz a Deus, e se Deus, ao invés de criar Eva, ele criasse Adão 2, ele já tinha criado um Adão, e ele criasse Adão 2 e colocasse ali no paraíso, o que aconteceria? A ciência, eu tenho certeza que tem a resposta para isso. A medicina tem a resposta para isso, os especialistas, e eu também tenho. A Bíblia diz que um certo Matusalém morreu lá por seus 900 anos. Então vamos dizer que 900 anos depois, o Adão 1 e o Adão 2, eles provavelmente morreriam. E a humanidade não ia existir. Eu não existiria. Eu não estaria aqui agora gravando esse vídeo. Mas se fosse o contrário, Deus criasse Eva 1 e depois Eva 2 e colocasse no paraíso, no mesmo período de tempo, eles morreriam. E a humanidade não ia existir. É um negócio interessante. Não existiriam os problemas que estão aí hoje. Mas eu também não existiria. Não estaria aqui desfrutando dos privilégios de ser um filho de Deus.
Portanto, eu louvo a Deus por ter criado Adão e Eva, os primeiros pais, os pais da humanidade. Assim como nós temos na Bíblia Sagrada, que nos revela tudo isso. E o que eu estou falando aqui é Bíblia. E eu tenho liberdade de expressão assim como você. E Deus criou esse casal maravilhoso e deu liberdade de escolha, né? Liberdade de se expressar. Livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, você também. E interessante uma coisa, que eu fiquei verificando reportagens, estava ouvindo jornais, televisão, assistindo, e foi encontrado algumas ossadas que estavam enterradas há décadas, ou talvez há séculos. E os especialistas, quando questionados por repórteres, eles disseram o seguinte: agora nós vamos realizar exames para saber o que causou a morte dessas pessoas que deixaram esses ossos, para definir também a idade e saber qual o sexo de cada ossada. Assim também é procedido pelos peritos, os especialistas, quando se acha, por exemplo, um cemitério clandestino, quando se acha a ossada de um ser humano, ou até de um animal. Eles procedem o quê? Eles fazem exames para definir qual a idade, a causa da morte e o sexo daquela ossada. E isso é algo maravilhoso. A ciência não se engana com relação a essas coisas. O resultado sempre dá correto, é positivo. Ou seja, mesmo depois de morto, se os ossos de Adão fossem analisados para definir isso, saberia que Adão era realmente Adão, que era macho, que era masculino, que era hétero. E da mesma forma, se fosse procedido após a morte de Eva, anos depois ou décadas depois, ia descobrir que era feminino, que era do sexo feminino. Da mesma forma, acontece hoje. Com a tecnologia que temos aí, é possível detectar isso. Ou seja, mesmo depois de morto, é possível definir se é macho ou se é fêmea, se é masculino ou se é feminino. Eu, por exemplo, eu nasci homem, eu sou macho. Estou aqui com essa minha cara, já está com quase 60 anos, né? Então, se por acaso eu vier a morrer, se Jesus não vier, eu não for não vier antes me arrebatar, junto com você, que é a igreja do Senhor, se por acaso minha ossada for achada, dezenas de anos depois, e fizerem um exame, não vão saber o meu nome, mas vão constatar duas coisas: a causa da minha morte, a idade que eu tinha naquele momento que morri, e também o sexo que eu tenho. Ou seja, eu nasci macho, eu nasci masculino. E mesmo depois de morto, eu vou continuar sendo macho, eu vou continuar sendo masculino, hétero. E eu tenho o santo orgulho de ser. Então, é uma questão que eu tive questionando com Deus essas coisas. Eu digo, meu Deus, se o Senhor tivesse feito o contrário, não daria certo, eu não estaria aqui. Veja bem, eu tenho liberdade de expressão, assim como você. Eu tenho livre-arbítrio assim como você. E tem um detalhe: eu respeito cada escolha das pessoas. Eu respeito as pessoas como elas são. Eu respeito a religião de cada um, respeito cada um como ele é. E amo cada pessoa exatamente como é. Porque Deus nos ama dessa forma também. Então, independente da minha situação hoje, da minha idade ou condição social, Deus me ama profundamente, assim como também ama você. E isso é maravilhoso. Agora, as minhas escolhas é que vão definir o meu futuro amanhã. A palavra de Deus está aí nos exortando, nos ensinando e nos mostrando o caminho que devemos seguir para um dia estarmos com Ele em um paraíso muito mais lindo do que aquele jardim do Éden. Porque a eternidade é infinitamente mais gloriosa do que o que nós podemos imaginar. E Jesus está prestes a voltar para resgatar o seu povo. Portanto, você que é povo de Deus, que proclama o seu nome e aguarda a sua vinda, aguardemos em santidade, vivendo em novidade de vida cada dia, para que possamos ser naquele momento, naquele dia ou naquela noite, sermos dignos de ser levados para o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, absolutamente com todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se quiser, você é livre para compartilhar esse vídeo com mais pessoas.